O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Por que celebrar os santos anjos? Porque os santos anjos são os primeiros servos de Deus. São espíritos humildes, espíritos cheios de amor, cheios de obediência, têm o desejo de fazer Deus amado e conhecido. Os espíritos angélicos, os santos anjos, eles são as criaturas mais perfeitas de Deus. E Deus criou bilhões de anjos. Miríades de miríades, vai dizer o livro de Daniel. E a multidão que adorava o trono de Deus, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Kadosh, Kadosh, Adonai Sebaot, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória. Hosana in excelsis. Os anjos adoram, e quando eles adoram, Deus enche o seu ser angélico, puro espírito, de Deus. Os anjos, os espíritos bons, espíritos angélicos, eles são cheios de Deus. Padre, o que é um anjo? É uma mistura de ser humano e de um espírito? Não. Os santos anjos, angelos, significa angelorum, dos anjos. É o ofício. Ele é anjo enquanto exerce um ofício, um mandato, e ele é espírito por natureza. São espíritos perfeitíssimos que Deus criou antes
da matéria, antes do universo material. Eles são livres, são inteligentes, são dotados de vontade, têm consciência de si e passaram por uma prova. Todos os anjos passaram por uma prova. Padre Braulio, qual que é a prova dos anjos? É muito parecida com a sua prova e com a minha. Nós estamos nesta terra numa prova de fé. No Evo, os anjos também passaram por uma prova de fé. O que é Evo, padre? É o marido da Eva? Não, peraí, por aí não. Evo é o tempo da criação dos anjos, antes deles decidirem por Deus. E como Deus possibilitou esta escolha, esta liberdade da parte dos anjos, Deus possibilitou essa liberdade comunicando o seu projeto de amor. Quando o mundo angélico foi recebendo a mensagem que o Verbo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faria um ser humano dotado de corpo, dotado de ossos, de órgãos, que seria humano, teria matéria, um corpo biológico. Eles não aceitaram. Uma terça parte dos anjos se rebelaram, liderados por Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. Era o anjo mais importante de todos, o serafim mais digno de todos, que comunicaria aos outros anjos de forma hierárquica e também à humanidade a maior de todas as notícias, a encarnação do Verbo. Mas esses espíritos angélicos, que foram criados por Deus, livres, não quiseram servir. Jeremias capítulo 2, versículo 20, não serviremos, não servem, não queremos saber desse Deus, não queremos saber deste plano, não queremos saber desse mistério. Deus é muito misterioso, Deus fica comunicando coisas vindouras, nós queremos ter plena certeza, nós queremos ver a Deus, nós queremos dominar Deus. Padre, que soberba da parte deles. Sim, é próprio dos demônios, dos anjos caídos, a soberba, a inveja, o ciúme, é próprio deles. Porque os anjos caídos, eles não têm pecado de castidade, eles não têm corpo, eles não têm órgãos genitais. Não é próprio dos demônios o pecado da avareza, eles não têm conta em banco, eles não têm Pix, eles não têm conta, não têm transferência. Os demônios não pecam pela gula, porque eles não têm corpo, eles não têm estômago, eles não têm fome. Demônios não têm pecado de preguiça, porque preguiça é próprio de quem tem corpo. Mas o pecado do demônio, por excelência, é a soberba, é o orgulho, a inveja. Sabedoria, capítulo 2, versículo 13. Foi por inveja do demônio que a morte entrou neste mundo, e todos aqueles que são do demônio prová-la-ão, vão provar a morte eterna, porque o demônio, ele é assassino, ele é homicida desde o princípio. Quem criou, Padre, a morte? Os demônios. Quem é autor do pecado? Os demônios. Quem ludibriou Adão e Eva no paraíso? O demônio, ou seja, anjos caídos, anjos rebeldes, anjos que se afastaram de Deus, não perderam a natureza angélica, mas foram se deformando, foram se pervertendo no seu ser.
Por isso que a batalha espiritual é muito grande, porque não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios capítulo 6, versículo 10. São Paulo mostra para nós que nós estamos envoltos numa batalha contra os anjos caídos, contra os demônios. Padre, mas eles não perderam? Sim, porque levantou um anjo humilde chamado Miguel, Micael, quem como Deus. E esse brado de São Miguel é um brado de vitória. Vamos dizer juntos? Quem como Deus? Quem como Deus na minha vida? Quem como Deus na minha família? Quem como Deus no meu país? Quem como Deus na igreja? E este brado de vitória de São Miguel, que é um brado de humildade, quem como Deus? Só Ele é Deus, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de respeito, de obediência total, mesmo que a gente não compreenda a essência de Deus, porque quando Miguel bradou contra os anjos rebeldes, São Miguel também não tinha visto Deus face a face, e ao lado de Miguel veio 2/3 do mundo angélico. Graças a Deus, 2/3 são anjos bons, 1/3 são anjos maus. Mas esse 1/3 são miríades de miríades, bilhões. Santo Padre Pio dizia que se os demônios fossem visíveis para nós, eles encobririam o sol, eles encobririam o céu, de tantos que tem, nos ares, como está em Efésios 6,10, ao nosso redor, como está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e nos infernos, como está em Lucas capítulo 10, versículo 18. Vi Satanás cair do céu como um raio. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que os demônios, os anjos caídos, os anjos rebeldes, lutam pela sua própria força, com a sua própria força, e eles têm muita força, porque são anjos, são espíritos que Deus criou dotados de uma inteligência extraordinária, de uma força na vontade extraordinária, de uma compenetração na natureza muito grande, mas eles lutam com a sua própria força, enquanto o menor de todos os anjos, eles lutam com o poder de Deus, porque os anjos são agraciados e os demônios são desgraçados, eles são sem a graça de Deus, por isso eles já são derrotados. Mas ele está livre porque Deus permite ainda que na história da salvação os seres humanos degladiam com os espíritos das trevas, com os anjos rebeldes. Santo Agostinho, na sua genialidade teológica, ele diz que o demônio é tão mau e ele é tão forte em comparação aos seres humanos, que se não fosse Deus nos proteger através dos arcanjos, dos anjos, das virtudes, das potestades, os demônios nos matariam fulminantemente e destruiriam também a criação. Nossa, Padre, mas eles têm força demais. Tem, meus irmãos, vocês não têm ideia o que é um anjo, vocês não têm ideia. Ah, mas eu não vi o anjo, ele tem asa, ele tem pena, ele tem mão de homem, é uma mistura de coisas. Não, um anjo é um espírito perfeitíssimo, um demônio é um anjo caído, sem a graça de Deus, que já decidiu por odiar a Deus por toda a eternidade. Celebrar os santos arcanjos Miguel é celebrar quem como Deus, só Deus é Deus, é o canto da humildade,
é a vida de oração, é o arcanjo da fé, é o arcanjo dos pequeninos, dos pobres, é o arcanjo dos mártires. Por isso que São Miguel estava ao lado de Santa Joana d'Arc, porque lá em toda aquela luta contra os ingleses, contra aquele poder maligno infiltrado na igreja, naquele contexto do século XIV, século XV, quem que foi cuidando de Santa Joana d'Arc até o martírio, para que ela não negasse tudo aquilo que Deus estava fazendo através dela para libertar a França? Quem deu força para os mártires? São Miguel Arcanjo. Quem apareceu em Garabandal? Se você fizer um estudo minucioso de Garabandal, você vai ver que São Miguel é o grande mensageiro de Garabandal, porque São Gregório Magno diz que é próprio de São Miguel as grandes coisas de Deus. E está aqui também no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Daniel capítulo 12 fala da provação derradeira da igreja, do povo de Deus. Mas quem estará ao nosso lado, como esteve ao lado de Santa Joana d'Arc? São Miguel Arcanjo. Quem prepara o aviso, o milagre e o castigo? São Miguel Arcanjo. E Gabriel é o arcanjo da pregação, o arcanjo da palavra, o arcanjo da verdade, o arcanjo da ortodoxia, o arcanjo da única igreja, porque a igreja católica, ela também é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso São Gabriel Arcanjo, que veio transmitir a encarnação do Verbo, que guardava a Santíssima Virgem, guardava a Sagrada Família, faz com que nós não desfaleçamos nas lutas da vida. Força de Deus, fortaleza de Deus, nas lutas, nas batalhas, no sim de cada dia, ao levantar para começar o dia, ao deitar entregando o nosso dia, está lá São Gabriel velando pelos eleitos de Deus. Está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 22 e 23. O anjo Gabriel falou comigo nestes termos: Daniel, eu vim para te esclarecer. Está vendo? Por isso que os pregadores, os sacerdotes precisam ser devotos de São Gabriel, porque ele vem iluminar a nossa inteligência, ele vem para esclarecer os mistérios do reino dos céus. São Gabriel gosta de rezar o rosário junto conosco, ele gosta de louvar a Virgem Maria, porque ele foi o primeiro. Ave, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo Gabriel falou comigo nestes termos: Daniel, eu vim para te esclarecer. Quantas pessoas confusas, quantas pessoas que não sabem viver a vocação do matrimônio, quantos pais que não conseguem, não sabem ser pais, quantas mães que não conseguem, não sabem ser mãe. Invoca São Gabriel. A súplica ardente dos santos anjos, nós devemos rezá-la todos os dias, porque ela percorre a Trindade com os 3 arcanjos. Quando começavas a rezar, foi proclamada uma palavra, e eu estou aqui para comunicá-la, porque és um predileto. Portanto, presta atenção à palavra e procura compreender a visão. Está vendo? Presta atenção à palavra. No Apocalipse 12, ouvimos que os vencedores, os eleitos, venceram pelo preciosíssimo sangue e pela palavra, ou seja, pela missa.
Porque o que nós temos na missa? Na Santa Missa nós temos o altar do sacrifício e o altar da palavra. E aqueles que venceram o dragão, venceram pelo preciosíssimo sangue, ou seja, a Eucaristia, e pela palavra. Palavra compreendida, palavra esclarecida, palavra anunciada, palavra comunicada. Portanto, presta atenção à palavra e procura compreender a visão. Invoca São Gabriel para proteger as mulheres grávidas. Invoquemos São Gabriel para proteger o Brasil contra esta lei nefasta que quer destruir os nascituros. E São Rafael, o nome dele já diz Rafael, medicina de Deus, cura de Deus, misericórdia de Deus. Tobias, capítulo 12, versículo 15. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Misericórdia, o que é isso aqui, meu Deus? Eu sou um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. São Rafael arcanjo, o anjo exorcista do demônio de uma sexualidade desenfreada, o anjo dos casamentos, o anjo que ensina o homem a pureza, o anjo que ensina à mulher o caminho da pureza, o anjo que exorciza Asmodeu, que é o demônio da perversão sexual, que é o demônio predileto da ideologia de gênero. Asmodeu é exorcizado por São Rafael no livro de Tobias e levado ao deserto. Por isso já disse em homilia, volto, repito, todo casal católico em santo matrimônio deveria ter lá no quarto, perto do leito conjugal, uma belíssima imagem de São Rafael arcanjo. Quando eu estava convosco, não era por benevolência minha que vos assistia, mas pela vontade de Deus. Bendizei-o todos os dias e cantai os seus louvores. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevei tudo o que vos aconteceu. São Rafael veio curar Tobite, veio guiar Tobias, veio exorcizar Sara, veio destruir as obras de Asmodeu. E hoje um dos demônios que mais agem na sociedade é Asmodeu. O que é o vômito do dragão? É a luxúria, é a safadeza, é a sem-vergonhice, é a carnalidade. Por isso que a mensagem de Fátima fala muito desse pecado, e Santa Jacinto Marto dizia que esse pecado contra a castidade, a perversão do amor, que é a luxúria, esse é o tipo de pecado que mais leva ao inferno. Por isso, jovens que ainda vão casar devem rezar a São Rafael arcanjo, devem invocar São Rafael arcanjo, fazer uma novena a São Rafael arcanjo, ter devoção a São Rafael arcanjo e pedir a ele: mostre a minha namorada, mostre o meu noivo, mostre São Rafael arcanjo, meu futuro marido, minha futura esposa, e pedir que proteja contra os pecados que ferem a castidade, porque são pecados contra a castidade que abrem as portas para as maldições de família, julgo hereditário. Quanta gente aí arrastando na vida, porque não viveu a castidade, uma sexualidade desregrada, pecado da fornicação, viver a liberdade de forma irresponsável, não saber dizer não ao pecado da carne, e isso gera consequências, porque crianças que nascem do pecado da fornicação
não nascem dentro do santo matrimônio, são frágeis, mesmo depois do batismo, porque não tem pai e mãe dentro de casa, fica sendo criado de lá, criado de cá, cresce cheio de traumas, cheio de feridas, e essas pessoas não vão conseguir desenvolver futuramente, serão sensíveis, e daí vem tantos problemas na sociedade. Invoquemos São Rafael Arcanjo para guardar a pureza, a nossa pureza, a pureza sacerdotal, a pureza da vida consagrada, a pureza das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, contra esse terrível pecado abominável da pedofilia. Os anjos estão à nossa disposição. Ele acabou de dizer: quando eu estava convosco, não era por benevolência minha, não, que vos assistia, mas pela vontade de Deus. Os anjos estão falando para nós, que é vontade de Deus que eles nos assistam, que eles nos socorram sem demora, mas você precisa abrir a boca, meu filho, você precisa rezar, minha filha. São João 23, rezava a oração do Santo Anjo do Senhor 5, 6 vezes por dia. Como devemos invocar os arcanjos? São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Vamos dizer? São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós esta via. Qual via? Da fé, da esperança e da caridade. Qual via? A via da vontade de Deus. Qual via? A via da santificação. Qual via? A via para você se tornar um homem de verdade, rapaz. A via para você tornar uma mulher de verdade, parar com esse mimimi, com esse chororô, com essa conversa fiada, porque os moles não entrarão no reino dos céus, dizia São Felipe Neri. Celebrar os arcanjos é celebrar a vitória de Deus através dos pequenos. Padre, mas eles não são grandes e fortes porque foram pequenos e humildes, e Deus os agraciou. E nesses tempos que vivemos, tempos bélicos, como dizia Santa Teresinha já no século XIX, nós só poderemos confiar na intervenção dos santos anjos. Não tenho tempo, termino por aqui esta homilia. Vontade eu teria de falar mais uma meia hora, teria mesmo. Somente que enquanto eu estava rezando hoje, me veio o título da homilia: se preparem, porque os anjos vão intervir, os espíritos celestes, os espíritos bons de Deus. Quando a gente fala espíritos celestes, que não é espírito de pessoas, não, são os anjos, seres criados por Deus, boníssimos, obedientíssimos, puríssimos, fulminante em exercer a vontade de Deus. Eles vão intervir, meus irmãos, e rezando durante todo esse dia, você pode perceber, não é uma catequese, é uma homilia, mais para frente a gente fala sobre isso, você pode perceber que nos momentos mais sutis, mais decisivos, mais tensos da história da salvação, sempre houve a intervenção dos anjos. Sempre houve, em todos os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em todos os livros da Bíblia, do Pentateuco, as cartas paulinas, ao Apocalipse, passando pelos Evangelhos e os Salmos, ali está o mundo angélico intervindo na nossa vida nos momentos cruciais. Termino com Nossa Senhora, ela dizendo para nós: no dia 29 de setembro de 1987, na cidade de Seul, na Coreia do Sul, Incheon, Coreia do Sul, não Seul, Incheon. Filhos prediletos, chamo-vos de todas as partes da terra. Os anjos de luz do meu coração imaculado estão agora recolhendo de toda parte os eleitos chamados a fazer parte do meu exército vitorioso.
vitorioso. Guarda esta palavra, vitória, guarda esta palavra. Eles vos marcam com o seu selo, revestem-vos com uma forte armadura para a batalha, cobrem-vos com o meu escudo, dão-vos o crucifixo e o terço como armas a usar para obter a grande vitória, grande vitória. Chegou o tempo da luta conclusiva, por isso os anjos do Senhor intervêm. Vamos dizer com Nossa Senhora: por isso os anjos do Senhor intervêm. Mais uma vez: por isso os anjos do Senhor intervêm. Mais uma vez: por isso os anjos do Senhor intervêm. Padre, o que é intervém? Eles vêm porque Deus quer, porque Deus enviou, porque Deus mandou, porque Deus sempre age através deles. Chegou o tempo da luta conclusiva, por isso os anjos do Senhor intervêm de maneira extraordinária e colocam-se cada dia ao lado de cada um de vós para vos guiar, proteger, confortar. Guiar, proteger, confortar. Vamos repetir? Guiar, proteger, confortar. Mais uma vez: guiar, proteger, confortar. Olha para a pessoa que está do seu lado: para de reclamar. Fala para ela: para de reclamar. Mas fala: para de murmurar, para de preguiça. Está louco? Nós temos um mundo angélico ao nosso redor e fica com essa conversa fiada? Eles vêm para nos guiar, proteger, confortar. Então para de beiço, para de gracinha. Se está aí para guiar, proteger, confortar, pelo amor de Deus. Assim como nestes tempos é concedida grande liberdade aos demônios e a todos os espíritos do mal para suas manifestações diabólicas. Assim também, estes são os dias em que os anjos do Senhor são chamados a desempenhar a parte mais importante do meu desígnio. Lembra que Nossa Senhora é rainha dos anjos. Os anjos estão à disposição de Nossa Senhora. A um piscar de olhos da Virgem Maria, eles fulminam o mal no estalar de dedos. Nunca esqueça disso, jamais esqueça disso. O mal é fraco, o mal é frágil, o mal faz muito barulho, disse Jesus misericordioso para Santa Faustina. Não tenha medo dos demônios, eles fazem muito barulho, mas no fundo são fracos. Fracos em que sentido? Porque o mal se destrói por si mesmo. Sobretudo convido-vos a rezar mais aos vossos anjos da guarda, porque nestes tempos eles são chamados a cumprir uma missão particular que eu lhes designei para cuidar de cada um de vós, meus filhos prediletos. Nossa Senhora está falando que os anjos combatem através dos sacerdotes. Nossa Senhora está dizendo que os anjos estão guiando, protegendo e confortando os sacerdotes até o martírio, se for preciso. É desejo do meu coração que na recitação cotidiana do Ângelus seja novamente inserida a oração do anjo da guarda. Rezemos o Ângelus, depois concluamos com o Santo Anjo do Senhor. Convido-vos a viver sempre em intimidade e familiaridade com os vossos anjos da guarda. Chamai por eles nas necessidades, invocai-os nos perigos, associai-os ao vosso trabalho. Vai estudar com os anjos, vai trabalhar com os anjos, vai rezar. Vamos rezar unido aos santos anjos. Confiai-lhes as vossas dificuldades, procurai-os na hora da tentação.
Os santos, quando o demônio vinha fazer vexação contra eles, vinham querer atormentar, eles invocavam o anjo da guarda. Quando a gente perde as coisas, a gente deve invocar o anjo da guarda, sobretudo nesse dia maravilhoso, São Miguel, Gabriel, Rafael. Eles devem formar agora uma só família convosco, diz Nossa Senhora. Senti ao vosso lado, sobretudo, os arcanjos, de quem hoje a igreja celebra a festa. São Gabriel, para que vos dê a própria fortaleza de Deus. São Rafael, para que seja remédio para cada uma das vossas feridas, das vossas enfermidades. São Miguel, para vos defender das terríveis insídias que Satanás vos arma nestes tempos. Caminhai com eles na luz do meu desígnio e combatei junto com eles as minhas ordens, meus filhos queridos. Já sois chamados a ver os meus maiores prodígios, porque entrastes no tempo do meu triunfo. Hoje um jovem perguntou para mim: padre, no triunfo haverá igreja ortodoxa e igreja protestante? Não, depois do triunfo só a igreja católica. Depois do triunfo, o universo islâmico vai impedir a expansão do cristianismo no Oriente? Não, não haverá mais isso. Depois do triunfo, a maçonaria maquinará para destruir com uma cultura de morte o Ocidente? Também não haverá isso. Depois do triunfo do coração imaculado de Maria, todos os cristãos serão católicos. O Oriente vai perder essa barreira de perseguição, de terrorismo, que impede o Evangelho de propagar. E o Ocidente parará, não será mais governado por um sistema bancário, maçônico e anticristão. Nos preparemos, porque os anjos irão intervir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.